Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017. Boa noite, seja bem-vindo ao segundo debate de um ciclo de 10, promovido pelo Rádio Clube da Lourinhã no âmbito das eleições autárquicas de dia 1 de outubro. Durante a próxima hora e meia vamos ter a oportunidade de ouvir as ideias e propostas dos 4 candidatos à presidência da Assembleia Municipal da Lourinhã. São eles António Alberto Santos pelo PS, José Luís Custódio pela CDU, José Nuno Carvalho pela coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS-PP e MPT, e Nuno Sampaio pelo PSD. Este debate pode ser seguido em direto em toda a região oeste na frequência 99.0 FM ou em todo o mundo através do nosso site em www.rcl99.fm. É um debate que interessa a todos os cidadãos com ligação ao Concelho da Lourinhã, sobretudo aos 22.956 eleitores que no dia 1 de outubro decidem o futuro da Lourinhã durante os próximos 4 anos. Como em todos os debates, antes de avançarmos para a discussão de ideias, pedimos aos nossos convidados que se apresentem. Começamos pelo candidato do PS, António Alberto Santos. Boa noite. Boa noite a todo o auditório da RCL, a todos aqueles que ao longo da hora e meia vão estar connosco para nos escutar. Saudar também os candidatos aqui presentes e também todos os que fazem parte desta casa, a RCL. É com gosto que estou aqui e para participar deste debate. António Alberto Santos, natural de Nadrup, nascido e criado em Nadrup, 52 anos, casado, pai de 2 filhos, licenciado em Matemática, área de ensino, da Faculdade de Ciências de Lisboa. Ao longo de 10 anos lecionei em várias escolas do Concelho e também do Concelho de Paris e Bombarral. Atualmente faço gestão de uma pequena empresa familiar. Também, ao longo de toda a minha vida, dediquei o meu tempo disponível àquilo que é o meu carisma de causa pública e também ao associativismo. Desde muito novo, começando pela escola, comecei logo pela Associação de Estudantes, posteriormente pela Associação de Estudantes também da Faculdade de Ciências e depois também acompanhando sempre aquilo que era a dinâmica associativa do Concelho da Lourinhã, em particular da Associação de Nadrup, instituições particulares de solidariedade social, entre outras. Acompanhei também muito de perto por convicção e porque sou cristão, acompanhei muito de perto durante alguns anos a formação cristã de crianças, jovens e adultos, também num processo de formação que me dizia muito. Hoje sou candidato a Presidente da Assembleia Municipal por convite do Partido Socialista. Estou nas listas do Partido Socialista há cerca de 24 anos, como independente. Identifico-me completamente com a ideologia do Partido Socialista, principalmente com os ideais de Abril. Por isso, ao longo destes 24 anos, fiz caminho de disponibilidade e de serviço para a causa pública, para o concelho que eu amo, para o concelho que eu quero ver crescer, começando nas pessoas e acabando no próprio território, que é grande, que se estende do mar até a zona mais a oeste, mais a sul, mas para vos dizer que neste momento, tendo esta experiência da Assembleia Municipal, sinto-me completamente preparado para ser Presidente da Assembleia Municipal no próximo mandato dos 4 anos. A apresentação de António Alberto Santos, candidato do Partido Socialista. Vamos ouvir agora José Luís Custódio, candidato da CDU. Boa noite, eu sou José Luís Custódio, queria saudar todos os presentes, os ouvintes em especial, e queria falar que nasci em Angola, Luanda, no ano de 1969, exatamente há 48 anos no dia hoje. Portanto, faço anos hoje. Muitos parabéns. E queria saudar todos, então. Sou candidato à Assembleia Municipal porque acredito que as pessoas devem ter o dever de participar e além disso, estava-me a esquecer de falar, estou um pouco nervoso, é a primeira vez que estou nestas lides.
E então sou empresário em agropecuária, vivo desde os 5 anos em Miragaia e sempre me interessei pelas coisas naturais e por tudo o que diga respeito, um pouco autodidata, e tenho o 9º ano de escolaridade. Interesso-me um pouco de tudo, cultura geral, gosto de falar e de olhar as coisas da natureza, fazer pela vida e tentar o mais possível que tudo corra bem e as pessoas tudo vá de união nessa próxima Assembleia, de fazer tudo porque o nosso partido seja a Lourinhã. E o que é que o motivou a candidatar-se ao cargo de Presidente da Assembleia Municipal? Através do Soeiro, pelo seu desempenho na Assembleia e o nosso objetivo seria que o Soeiro fosse eleito também, no caso de ser eu e o Soeiro, 2 elementos que era o nosso objetivo para a Assembleia Municipal, no caso. E é de louvar o trabalho do Soeiro e queria enaltecer, peço desculpa. Avançamos para mais um candidato, José Nuno Carvalho, candidato pela coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, formado por CDS-PP e MPT. Boa noite. Quero cumprimentar todos os candidatos, tanto da minha lista como das listas concorrentes, assim como o moderador, e todos os ouvintes, louvando desde já esta iniciativa. Tenho 53 anos, sou natural de Lisboa, casado, pai de 2 filhos, filho de gentes da terra, José Maria de Oliveira Carvalho, e neto de José Maria de Carvalho. Estou a trabalhar na Lourinhã a 100% desde 1986, primeiro com o meu pai e depois, devido ao falecimento dele, tomei conta das empresas. Portanto, já conheço a Lourinhã desde pequeno. Eu, aos 12 anos, decidi que queria trabalhar aqui. Não sei explicar porquê, mas talvez porque gostava muito da terra, e até hoje estou por cá e tenho a empresa que nasceu em 1951 e eu ainda a tenho. Portanto, em relação a estar neste projeto, é assim, eu sou independente, fui convidado pelo nosso partido a Lourinhã e ponderei com a minha família porque iria ter tempo disponível para funções públicas. Graças ao apoio da família, estou aqui de corpo e alma para concorrer a Presidente da Assembleia Municipal. Estão apresentados 3 candidatos, falta o candidato do Partido Social Democrata, Nuno Sampaio. Muito boa noite, João Neto. Queria cumprimentar, antes de mais, todos os lourinhenses que nos escutam através do Rádio Clube da Lourinhã, todos os lourinhenses que vivem no Concelho da Lourinhã, todos os lourinhenses espalhados, talvez, quem sabe, por todo Portugal e até por todo o mundo, que podem ouvir através da internet, e também todos aqueles que são lourinhenses de coração, que escolheram a nossa terra para viver e que certamente também acompanham com muito interesse estas eleições autárquicas. Queria saudar o Rádio Clube da Lourinhã, fazendo uma declaração de interesses. Eu sou cooperante desta casa, já fiz parte dos órgãos sociais, também há muitos anos, também já colaborei episodicamente aqui na rádio, e é com muito gosto que aqui estou e queria louvar o serviço público que o Rádio Clube da Lourinhã estava a prestar a fazer estes debates. Queria, evidentemente, também cumprimentar os outros candidatos que estão aqui esta noite e que todos juntos certamente vamos trabalhar em conjunto nos próximos 4 anos na Assembleia Municipal. Curiosamente, eu penso que conheço os outros 3 candidatos há muito tempo. O Zé Luís Custódio, há pouco, falava que sempre se interessou por muitos assuntos, e eu recordo-me que quando fiz parte de uma associação de estudantes da Escola Secundária da Lourinhã, foi precisamente numa lista que ganhou umas eleições contra uma lista que era liderada pelo Zé Luís Custódio. Nunca mais me esqueci disso. Ficámos amigos, já éramos, ainda ficámos ainda mais amigos, e por isso temos certamente muito para trabalhar estes 4 anos. O Nuno Carvalho
toda a gente conhece a família, mas eu cresci ali na praia da Areia Branca e muitas vezes escapava-me de casa e do café central da Areia Branca e era acolhido ali no quintal dos pais do Nuno, portanto conheço a família que muito estimo há muito tempo. E o António Alberto, também nos conhecemos há muito tempo. Isto para dizer o quê? Que todos certamente temos a mesma motivação, que é a minha, de fazer mais pela Lourinhã, de podermos dar o nosso contributo. Como sabem, eu aceitei outros desafios profissionais, tenho prosseguido os meus estudos académicos, mas isso nunca me demoveu de continuar a acompanhar os assuntos da minha terra. Eu vivo aqui, vivo no Seixal, e por isso, e como está a decorrer a festa do Seixal, trouxe umas filhotes para depois partilharmos e também para fazer um pouco de publicidade à festa do Seixal. Sou casado, tenho 3 filhos que andam nas escolas públicas do Conselho da Lourinhã. A minha mulher é professora aqui e candidato-me, para além de estas motivações, que não são poucas, este sentimento por esta terra da qual sou filho, neto, bisneto, porque durante estes 4 anos nós fizemos um trabalho na Assembleia Municipal. Há 4 anos ficámos a escassas dezenas de votos, ser a lista mais votada, e tive a sorte de ter uma grande equipa, com muitas pessoas que me acompanharam estes 4 anos, e é essa mesma equipa, com um espírito cívico excepcional, que está preparada para dar o melhor para o Conselho da Lourinhã os próximos 4 anos. Estão apresentados os 4 candidatos à Assembleia Municipal da Lourinhã. Vamos então dar início ao debate. Começando precisamente pelo candidato Nuno Sampaio, do PSD. Quais são, na sua opinião, as características ou o perfil que definem o Presidente da Assembleia Municipal que a Lourinhã precisa? Eu penso que, fundamentalmente, o Presidente da Assembleia Municipal que a Lourinhã precisa é um perfil conciliador. Uma pessoa capaz de fazer pontes, fazer entendimentos. Por isso mesmo, um dos vetores da nossa candidatura é exatamente o conciliar, o fazer pontes, o juntar esforços. É esse, fundamentalmente, o perfil do Presidente da Assembleia Municipal. E por várias razões. A Assembleia Municipal, neste caso a da Lourinhã, é o espaço onde se reúnem todas as sensibilidades políticas. É o espaço onde todas as vozes devem ser ouvidas. E o Presidente da Assembleia Municipal deve ser, antes de mais, um promotor de entendimentos entre essas sensibilidades. E juntar esforços. Juntar esforços com quem? Com todas essas forças políticas, mas também com a Câmara Municipal. O Presidente da Assembleia Municipal pode e deve ser, de certa forma, um dinamizador da promoção do município. Não se deve substituir à Câmara Municipal, que é o órgão executivo, mas deve, ele próprio, também, numa cooperação estratégica, se quiserem, com o Executivo, ajudar a promover a Lourinhã. E em relação a essa característica, temos várias ideias. Eu há pouco falava dos lourinhenses que nos podiam estar a ouvir fora do Conselho da Lourinhã. Um dos projetos que temos é o projeto Lourinhã em Rede. É fundamental que a Lourinhã, que tem uma diáspora tão grande, que vai desde as pessoas que estão em Lisboa, que estão a viver noutros pontos do país, pessoas que estão no Canadá, em França, consiga fazer dessa diáspora um trunfo. E o Presidente da Assembleia Municipal, nessa cooperação estratégica com a Câmara Municipal, pode ser um dinamizador da promoção da Lourinhã, com a ajuda de todos os lourinhenses, com aqueles que estão cá dentro. E também com os lourinhenses de coração que cá vivem, mas que vieram de outros territórios e que podem ajudar a projetar a Lourinhã nesses territórios. Conciliador, dinâmico, promotor de consensos e com uma cooperação estratégica com a Assembleia Municipal. É assim que eu vejo o papel. Mas deixe-me só acrescentar mais um ponto. A Assembleia Municipal é um órgão deliberativo e é também o órgão fiscalizador do Executivo, da Câmara Municipal. E deve exercer essa fiscalização com naturalidade, cumprindo a lei. Portanto, deve ser também, independentemente
do Presidente da Câmara ser da sua cor política, e eu espero que o Presidente da Câmara seja do PSD, que o Presidente da Assembleia Municipal também seja do PSD, mas independentemente da cor política, deve ser um promotor também da Assembleia Municipal como órgão fiscalizador da ação do Executivo. Já lá iremos à parte da fiscalização. José Nuno Carvalho, qual é o Presidente da Assembleia que a Lourinhã precisa? É assim, primeiro temos que perceber o que é a Assembleia Municipal, ou seja, quais são as funções da Assembleia Municipal no nosso concelho. E, primeiramente, ela que fixa as taxas, os impostos que nós temos, e, por outro lado, que fiscaliza o que a Câmara faz. São duas vertentes muito importantes que nós temos e, para mim, é principal de um Presidente da Assembleia Municipal é conseguir tanto fiscalizar como, em consonância com a Câmara, achar as taxas corretas para desenvolver o município. É evidente que depois podemos ter em todos os grupos consonância para o desenvolvimento da Lourinhã. Mas há que partir destes dois vetores, quer nas receitas, quer na fiscalização, porque se nós conseguimos transformar a Assembleia Municipal numa transparência em relação às contas e tudo o que se faça na Câmara, será tudo muito melhor para o Concelho e o desenvolvimento será muito maior e, portanto, são as características que eu considero que é fundamental. É evidente que terá que haver uma interligação entre os grupos, entre os partidos, para todos estarem em consonância, em sintonia para o desenvolvimento da Lourinhã. José Luís Custódio, qual é o perfil desejado para um Presidente da Assembleia? Nós da CDU somos realistas e não acredito muito que vamos ganhar a Assembleia. Como já falei, o nosso objetivo seria 2, 3 deputados para termos voz o mais possível e tentar mudar um pouco a política que tem sido feita, ao fim e ao cabo, ou tentar arranjar também alternativas para que as pessoas, este sufoco das pequenas e médias empresas, que são os maiores contribuintes do país, e o estrangulamento que está a acontecer, os produtos agrícolas a preços baixos, tudo o marasmo da produção, o desânimo, esses fatores de uma zona tão rica e historicamente produtora de produtos agrícolas e da pesca, que era um fator de riqueza importantíssimo. E como nós na CDU defendemos, muitas vezes isso foi as políticas da União Europeia que nos alteraram as regras do jogo e vendemos por tudo e meia. Assim, as únicas alternativas seriam o cooperativismo, o associativismo, o juntar-se, como se falou, o diálogo entre as pessoas, mas arranjar uma maneira que o dinheiro não saísse daqui, que a riqueza gerada que se ficasse no Concelho. Não vá um Intermarché e o dinheiro desaparece, vai um Lidl, o dinheiro desaparece. As próprias pessoas sempre gostaram do que é estrangeiro, isso é verdade. Mas as próprias pessoas têm uma arma, deveriam elas próprias incutir-se que ao ir comprar o do vizinho, só assim iriam gerar o tal cadeia de riqueza, não era só falar, você tem que comprar português. Até depois se ele vai a perguntar a essa pessoa, você compra outros produtos portugueses, cai na real e diz, eu não, eu vou onde é mais barato. Mas afinal está a mandar os outros comprar o seu produto e você não faz isso. Estou a sair um bocadinho do assunto, mas queríamos arranjar alternativas para que uma zona que é rica não se perdesse riqueza, ou não fosse mesmo até o próprio Planalto das Cesaredas. Ainda ontem se falou, e uma ideia boa, que foi a Vila Jurássica, que foi do Pedro, e realmente o nome está muito mais interessante do que propriamente Capital dos Dinossauros, mas pronto, era esse o ânimo que queríamos incutir para haver mais diálogo, intervenção e principalmente dar voz ao povo e às pessoas que se sentem sem voz. Serão esses os valores porque se vai claro, debater? Que é os valores da CDU, exatamente. António Alberto Santos, qual é o perfil indicado para um Presidente da Assembleia, concretamente para a Lourinhã? Para a Lourinhã, para as Assembleias Municipais, que é transversal à Lourinhã, não é diferente de todas as Assembleias Municipais, e como já foi dito aqui, a Assembleia Municipal, sendo um órgão deliberativo e um órgão fiscalizador, tem como missão, de facto,
institucionalmente ser um órgão leal ao Executivo camarário, independentemente da cor política, ser ou não da cor política que está com assento na Assembleia Municipal. A questão da lealdade institucional, eu penso que é muito importante em termos daquilo que poderá ser um bom Presidente da Assembleia Municipal. Quer seja para com os membros da Assembleia, que são o todo, são o garante do funcionamento da democracia depois do ato eleitoral, o Presidente da Assembleia tem que ter, de facto, uma missão de mobilizador. Além de mobilizador, tem que criar consenso e pontes entre todas as forças políticas, no sentido de, a quando das grandes discussões das estratégias para o município, poder haver convergência, para que essa mesma convergência possa ir ao encontro daquilo que são os ideais dos lourinhanenses, em particular, porque estamos a falar da Assembleia Municipal da Lourinhã. O Presidente da Assembleia Municipal é, sem dúvida, o representante, e em parceria com o Presidente da Câmara tem que ser o representante do município. Tem que criar sinergias junto com o Presidente da Câmara para que levar mais longe aquilo que é o município da Lourinhã. É importante perceber que as competências do Executivo camarário são diferentes das competências da Assembleia Municipal e são órgãos independentes. Por isso é importante que na posição de Presidente da Assembleia Municipal se saiba de facto ter a postura de não irmos para além daquilo que é o funcionamento do órgão. E muitas das vezes temos essa dificuldade, quer da parte, e eu faço parte da mesa já há alguns anos, tenho essa experiência como secretário da mesa e em alguns momentos também assumi a presidência da mesa, a dificuldade que é criar de facto estes consensos e criar de facto estas sinergias entre o plenário e a própria mesa, no sentido de crescermos para aquilo que é a verdadeira causa de estarmos ali. E a verdadeira causa de estarmos ali é a camisola da Lourinhã e do Conselho da Lourinhã. E muitas das vezes, face àquilo que é a lei que sustenta a institucionalidade da própria Assembleia Municipal, somos confrontados, de facto, com situações complicadas, no sentido de, como cidadãos eleitos democraticamente e como cidadãos eleitos por listas de partidos políticos, muitas vezes esquecemos-nos e temos dificuldade e precisamos de crescer para percebermos que, ao sermos eleitos, o que está em causa é o espaço privilegiado que temos ali, o espaço de cidadania, e para que cada um por si só pode exercer como cidadão e pode ser uma mais-valia para aquilo que é o todo, o corpo da própria Assembleia Municipal. Completando este meu raciocínio, como Presidente da Assembleia, o que é que deve ser um Presidente da Assembleia? Deve ser um Presidente que agrega vontades, que faz pontes, e eu friso este ponto, que tem que ser, de facto, leal institucionalmente para com a Câmara Municipal. E isto é muito importante. E a lealdade significa não estar de acordo, não ter que estar de acordo sempre. A lealdade significa que o órgão deliberativo está a par daquilo que é o desempenho do órgão executivo. E isto é muito importante. E para que se possa fazer isto, é preciso, de facto, esta serenidade que eu acho que tenho e que fui dando ao longo deste tempo, com a minha experiência, com o meu estar como membro da mesa. Acho que pautei-me por, de facto, ser parte sempre das soluções e procurar sempre, de facto, consensos para aquilo que eram as razões de cada um, mas que as razões fossem mais altas e que fosse, de facto, aquilo que era o verdadeiro sentido de estarmos ali, que era o desenvolvimento do Conselho de Lourinhã. Vamos avançar para uma nova ronda e vamos começar por José Nuno Carvalho, da coligação O Nosso Partido é Lourinhã. Eu perguntava se concorda com a análise de que, face ao poder deliberativo e fiscalizador que a Assembleia Municipal tem, se atualmente, até aos dias de hoje, a Assembleia Municipal da Lourinhã não é, de certa forma, menosprezada, tanto por munícipes como, por vezes, até pelos próprios membros da Assembleia. A Assembleia é menosprezada porque o povo, os lourinhanenses, não têm grande interesse na Assembleia porque temos vivido em tempos sempre de maioria. Ou seja, há uma consonância muito grande entre a Câmara e a Assembleia Municipal. É assim,
Se me perguntarmos a algum lourinhanense quem é que fixa as taxas, normalmente pensa-se que é a Câmara. E não é. É a Assembleia. Porquê? Porque há uma grande confusão de poderes, de saber perante o povo. A Assembleia Municipal é tida como um órgão secundário. Mas concorda que é menosprezada? É menosprezada porque é considerada secundário. Portanto, e o nosso projeto visa exatamente isso. Porque se nós criarmos mecanismos em que haja transparência em todas as relações institucionais entre a Câmara e a Assembleia, e quando digo transparência é tudo claro perante os lourinhanenses, de certeza que os lourinhanenses vão olhar para a Assembleia Municipal de uma maneira totalmente diferente e vão perceber que na Assembleia Municipal se tomam decisões muito importantes para o Conselho, que hoje em dia não se olha para a Assembleia Municipal nesse sentido, olha-se como quem põe um visto nas deliberações da Câmara. E não pode. Como é que se pode atingir essa transparência? Falava de alguns mecanismos do seu programa, quais são? Vamos supor, por exemplo, na compra de um bem, um papel, é um custo e que é gerido por parte da Câmara. Eu digo papel porque pode ser um bem qualquer. E quando é apresentado à Assembleia Municipal, é como um dado adquirido. Ou seja, hoje em dia, a Câmara poucos concursos públicos faz. Ou seja, funciona quase tudo como adjudicações diretas. E a Assembleia Municipal não sabe minimamente o que é que se passa com essas adjudicações diretas. Sabe que havia um orçamento X e não sabe a quem foi comprado, nem da maneira como foi comprado. A transparência começa quando qualquer um de nós consegue saber o que é que se comprou, a quem e porquê. Porque a Câmara tem que comprar o mais barato possível, tem que gerir os seus ativos de uma maneira com menos custos possível, para poder fornecer aos municípios mais-valias. Porque se não houver havendo essa transparência, não há nada escuro e não há dúvidas. E o papel da Assembleia fica totalmente diferente. Porque as pessoas olham para a Assembleia como alguém que fiscaliza efetivamente a Câmara. Não é alguém que dá um amém à Câmara. Não pode haver duas maiorias, uma na Câmara e outra na Assembleia, em sintonia a 100%. Porque ninguém, podemos estar aqui 100 pessoas, ninguém está em sintonia a 100%. Agora, tem que todos olhar para o bem de Lourinhã. Tem que ser tudo feito para o bem de Lourinhã. Não é o bem do A, nem do B, nem do C, nem do que é que seja. A partir daí, eu tenho a certeza que os lourinhanenses vão olhar para a Assembleia Municipal de uma maneira totalmente diferente. E o Conselho vai evoluir muito mais rapidamente, que é o que nós precisamos neste momento. Candidato Nuno Sampaio, concorda com a análise feita de que os municípios, de uma forma geral, menosprezam o papel da Assembleia Municipal? Eu penso que os municípios estão completamente inocentes nesta e noutras matérias. E passo a explicar. Eu concordo, de facto, que a Assembleia Municipal, e em concreto a Assembleia Municipal da Lourinhã, tem que ser valorizada. Por isso mesmo, temos um conjunto de propostas em 2 eixos que consideramos muito importantes e que vêm no seguimento também de propostas que apresentámos ao longo destes 4 anos na Assembleia. E esses eixos são a proximidade e a promoção da participação cívica. Antes de mais, antes de dizermos que os municípios menosprezam a Assembleia, temos que ser nós, os eleitos, a fazer um esforço para, de facto, valorizar a Assembleia e para promover a Assembleia junto dos cidadãos. Como? Através da proximidade e da promoção da participação cívica. Nós, nos últimos 4 anos, apresentámos a proposta de realizar assembleias descentralizadas em todas as juntas de freguesia, uma forma de aproximar a Assembleia Municipal dos cidadãos de todas as freguesias do Concelho da Lourinhã. Seria muito simples. Há 5 assembleias obrigatórias cada ano, 2 assembleias durante 4 anos, poderíamos ter feito em todas as freguesias. Essa proposta foi apresentada, aliás ainda foi apresentada em conjunto entre o PSD e o CDS e foi reprovada pela maioria da Assembleia Municipal. Mas vamos mais longe, temos outra proposta. Temos a proposta que a São Solene do município,
que se realiza todos os anos nos espaços do Conselho e onde quase sempre estão as mesmas pessoas, é uma cerimónia digna, mas nós devemos sair daquela sala e também propomos que a sessão solene se realize de forma rotativa em todas as freguesias. Mas temos outra proposta para valorizar a Assembleia, para fazer chegar às pessoas. Há pouco perguntava, então, mas de que forma é que isso pode ser feito? Uma Assembleia mais transparente e mais próxima das pessoas. Transmissão em direto de todas as Assembleias Municipais. Há muitos anos isso era feito no Rádio Clube da Lourinhã. Hoje em dia, com os meios técnicos que existem, é relativamente simples fazer a transmissão de todas as Assembleias Municipais através da internet. E essa também é outra proposta. São apenas alguns exemplos, temos mais algumas. Mas vamos à questão da fiscalização. Também é muito importante. A Assembleia Municipal é quem aprova os orçamentos municipais, é quem aprova a taxa de IMI, depois proposta pela Câmara, etc. É, de facto, como já foi dito aqui, um órgão muito importante. E é importante que as questões que são colocadas na Assembleia tenham resposta. Neste mandato, houve várias que nós tentámos exercer esse papel fiscalizador e vou dar apenas 2 exemplos. Houve uma questão, que é uma questão complicada, referente à Pisoeste. Uma participação uma empresa que era participada pela Câmara Municipal da Lourinhã e por outras empresas. A Pisoeste, a dada altura, queria encerrar e não o poderia fazer porque havia uma dívida de cerca de 600 mil euros da Câmara Municipal da Lourinhã. Ora, essa dívida não era reconhecida pela Câmara Municipal da Lourinhã, porque coincidia que o presidente da Pisoeste, naquela altura foi contraída aquela dívida, era o presidente da Câmara Municipal da Lourinhã e, por acaso, durante estes 4 anos era também o presidente da Assembleia Municipal. Nós, incessantemente, fizemos perguntas sobre as questões, como é que aquela dívida tinha sido contraída e agora não era reconhecida, onde é que estavam as faturas, etc. Como é que a Câmara Municipal da Lourinhã pensava fazer aquele pagamento e, num conjunto muito vasto e sério de perguntas que foram feitas, a Câmara Municipal da Lourinhã deu resposta 0. O Presidente da Assembleia Municipal empenhou-se 0% para que essa resposta fosse dada. Vou-lhe dar outro exemplo. Agora, felizmente e bem, a Câmara Municipal da Lourinhã anunciou que vai ser construído o pavilhão desportivo da escola C+S, a escola Dr. João das Regras, que realmente estava em falta. Nós votámos favoravelmente esse empréstimo. Mas na altura, há cerca de um ano, eu perguntei, uma das questões que perguntei ao Sr. Presidente da Câmara foi quanto dinheiro é que ao longo de mais de 20 anos foram gastos nas famosas piscinas municipais da Lourinhã. Sabemos que foram cerca de 300 mil euros que foram pagos à Fundação. Mas depois a seguir houve obras que nunca mais pararam durante anos e anos e anos. E nós perguntámos, na altura, quando autorizámos a contação do empréstimo, e há pouco, na última Assembleia Municipal, voltei a ter que dizer ao Sr. Presidente da Câmara que nunca tinha respondido àquela pergunta, porque aquilo teve que ser novamente autorizado por causa dos compromissos plurianuais. E voltei-lhe a fazer a pergunta. O Sr. Presidente da Câmara, muito amavelmente, disse, não, isso não tem problema, nós vamos responder. Mas nunca respondeu. Ora, não responder a questões tão importantes de fiscalização que têm a ver com dinheiros públicos é não valorizar a Assembleia Municipal. E é preciso que esse papel fiscalizador seja valorizado e que sejam dadas as respostas que são, no fundo, são respostas que todos os municípios querem ouvir. Portanto, se o candidato Nuno Sampaio for eleito Presidente da Assembleia, esse tipo de esclarecimentos será sempre prestado a qualquer bancada. Quando for Presidente da Assembleia, vou-me empenhar para que a Assembleia Municipal dê os esclarecimentos que são postos diretamente à Assembleia e para que a Câmara Municipal, independentemente da cor política, também dê as respostas. Porque já se falou aqui de lealdade, e essa é fundamental. Eu tenho muita experiência com lealdade institucional. Todos os dias tenho que lidar com pessoas de todos os partidos. Temos de avançar agora. Vamos ouvir agora o candidato António Alberto Santos, do Partido Socialista, voltando um bocadinho atrás. Há algum menosprezo por parte dos municípios lourinhanenses pelo papel da Assembleia face ao poder que tem? Eu penso que a palavra menosprezo é forte demais para se falar deste assunto. A Assembleia Municipal tem uma dignidade que vai para além deste tipo de palavras. Quer dizer, e eu tenho feito parte, e o Nuno também tem feito parte da Assembleia Municipal ao longo destes anos, e com todas as nossas divergências em termos de ideias e em termos, muitas vezes, até dos procedimentos, o facto é que a Assembleia Municipal da Lourinhã tem uma dignidade que não se compadece deste tipo de desprezo da parte dos municípios. E eu acho que isto tem a ver com outra situação. Isto tem a ver com...
Pronto, mas eu acho pronto, a falta de interesse, vamos por aí. A falta de interesse para aquilo que é a causa política, e eu acho que o cidadão, quando elege os seus representantes, e neste caso elege os representantes que têm assento depois na Assembleia Municipal, cria uma parceria entre o próprio cidadão e o próprio eleitos e representados, não é? Representantes e representados. E neste sentido, eu acho que tem que haver aqui uma complementaridade no sentido da proximidade. Se bem que os eleitos têm que pugnar para que, da forma como exercem o seu exercício político no âmbito da Assembleia Municipal, também o cidadão deve querer. E por isso a importância quando escolhemos os cidadãos, ou quando somos escolhidos para fazer parte das listas dos partidos. E é por aí, muitas vezes, que acontece, de facto, este grau de proximidade da Assembleia Municipal e os cidadãos. Eu penso que é transversal a todos os partidos e verifica-se na Lourinhã, em particular, que estes mesmos cidadãos são cidadãos que são cidadãos das associações, são cidadãos que têm a sua vida é dedicada à causa pública, a maior parte deles. E depois, quando são eleitos como membros da Assembleia Municipal, não ficam dissociados daquilo que era o anterior dinamismo. Quer dizer, estão associados também ao que era o anterior dinamismo. E pela natureza dos candidatos, eu penso que esta corresponsabilidade no representante e nos representados é muito importante. E isto leva a que a própria Assembleia pode ser uma Assembleia participativa. A questão de como transformar as próprias Assembleias num espaço de cidadania, como eu defendo, e mais participativas da parte dos cidadãos, e o Nuno há bocadinho falava na questão da descentralização, das Assembleias Municipais. Eu, de facto, tenho alguma dificuldade de perceber esta descentralização da Assembleia Municipal com a palavra descentralização. Porque a descentralização, do meu ponto de vista, descentralizar significa retirar poder a alguém para dar a outro. E descentralizar a Assembleia Municipal era tirar poder à Assembleia Municipal para que outros, e neste caso, na sequência deste pensamento, para que outros, que seriam os cidadãos, tivessem um poder para que... O facto é que, ao descentralizar as Assembleias, o que nós vamos fazer é deslocar as Assembleias para outro espaço geográfico do Conselho, em particular, pode ser numa sede de freguesia, numa associação do Conselho. E o que é que vai acontecer? Nós vamos transferir o cenário que é balizado por um regimento e por uma lei para outro espaço que em quem tem o poder continuam a ser os eleitos e não os cidadãos. Por isso eu penso que esta descentralização faz-se exatamente no momento da escolha dos candidatos para as listas. E de que forma os candidatos têm que ter um dinamismo depois de serem eleitos, de forma a aproximar-se das pessoas. E para que depois, quando levam ao órgão de que fazem parte, possam ser, de facto, a voz dessas pessoas. E isso é muito importante. E é difícil de fazer porque, tal como se estava a dizer há pouco, nós quando somos eleitos, e quando formos eleitos no dia 1 de outubro, o que acontece é que no dia seguinte somos todos independentes na Assembleia Municipal. Durante algum tempo. Somos todos independentes, independentemente de onde emanamos das listas. E o que acontece é que depois a própria lei diz que nós podemos nos associar em grupos municipais liderados por... E o que acontece é que depois voltamos um pouco para trás e vamos nos associar de acordo com aquilo que eram as listas de onde emanamos. E o que acontece depois nas Assembleias Municipais é que, como nos vamos associar de acordo com das listas onde emanamos, que são os partidos políticos, depois esta questão dos estar como representantes dos cidadãos que nos elegeram, isto torna-se muito difícil. E eu tenho, de facto, tido essa experiência, dessa dificuldade, no âmbito daquilo que é a responsabilidade da Assembleia Municipal, como membro da Assembleia Municipal, sairmos de nós mesmos e sairmos daquilo do grupo que nos acompanha ou do partido que nos acompanha, para depois centrarmos o debate naquilo que é o todo e que é o
o bem para o Conselho e para os cidadãos. Se fizermos isto, de facto, de outra forma, com uma pedagogia que eu defendo, que é esta pedagogia, com equipas como são constituídas pelos vários partidos, que emanam, de facto, desses espaços. São as pessoas que estão mais próximos, porque as pessoas... Eu sou dessas pessoas, o Nuno é, o José também é, aqui o José também é, ou seja, nós fazemos parte deste todo que é de onde somos puxados para esta causa. Por isso, não nos podemos, depois de ser eleitos, não podemos deixar de ser aquilo que éramos até então. Por isso temos de ser nós, de facto, a fazer esta ponte, porque já somos eleitos, já temos uma percepção, temos a responsabilidade de tornar o órgão, de facto, porque o órgão não existe por si só, o órgão existe porque existem pessoas eleitas, porque o órgão sem pessoas não existe por si só. E são essas mesmas pessoas que podem fazer estas pontes. Mas estas mesmas pessoas são as pessoas que estão lá fora também, são cidadãos comuns. Eu considero-me um cidadão comum com, de facto, uma responsabilidade maior, porque alguém depositou em mim a possibilidade de os representar. Mas não deixe de ser o que era até então. Está finalizado o raciocínio. José Luís Custódio, concorda que existe esta falta de interesse dos municípios pela Assembleia? Eu acho que é uma falta de interesse que vem no âmbito de toda a falta de interesse também no país, porque a abstenção é enorme e essas causas, e geralmente veja-se o caso, há tantos debates, por exemplo, até na televisão, que sobre futebol, passam horas antes do jogo, ali que temos, o que é que vai ser, não vai ser, e por exemplo, não se fala do essencial, de política há poucas conversas, há pouca informação, as pessoas geralmente têm sido enganadas estes anos todos, não se fala ao fim e ao cabo os verdadeiros interesses que estão por trás, vê-se os escândalos todos da banca, essas questões todas, e depois que o povo não pode estar interessado ao fim e ao cabo, porque depois são todos iguais, mas ao fim e ao cabo não são todos iguais, porque nesse âmbito é que temos muito que fazer para mudar essa imagem. A ideia do Nuno, por acaso, é bom, não o descentralizar como o termo, mas ser rotativo ou ser itinerante, embora implicasse deslocação de meios, mas não há nada que não pudesse ser falado ou no tal âmbito do diálogo e de se resolver pelo melhor, porque realmente seria uma forma de aproximar as populações, e as associações têm um papel muito importante a desempenhar, porque são a parte mais próxima da população e onde geralmente aí é que está o pulsar da vida da localidade e dá para o escutar como é, como não é. E é essa proximidade que, por exemplo, nós na CDU vamos tentar incutir, por isso eu falo, quanto mais deputados tivéssemos, melhor, para poder, as nossas soluções, e temos provas dadas mesmo a nível dos governos autárquicos do país, onde a CDU está presente, e um partido com 90 e tal anos, a que pertence também a coligação, e é o que eu tenho a dizer. José Nuno Carvalho, para fechar esta questão, a descentralização é uma boa opção para combater esta falta de interesse? Quando se fala da descentralização da Assembleia Municipal, eu pessoalmente sou contra. Porquê? É assim, primeiro, pelo custo. Tem custos acrescidos para o erário público. Segundo, estamos a falar de uma Assembleia, de um órgão deliberativo, e não me passa para a cabeça pensar que a Assembleia da República vai ser no Porto ou em Faro, porque para se aproximar das populações. Tem o seu local próprio e eu acho que é lá que deve ser feita a Assembleia. É a minha opinião. Portanto, é contra a descentralização. Sim. Vamos avançar para uma nova ronda e vamos começar por José Luís Custódio, candidato da CDU. Dentro da fiscalização, que é uma das funções da Assembleia Municipal, concorda com a forma como o papel fiscalizador tem sido bem desempenhado até aqui pela Assembleia, se concorda ou não, e o que é que faria para mudar, para tornar mais eficaz este papel da fiscalização? O papel, nós no nosso grupo parlamentar atual tivemos pouco tempo, geralmente como era só um deputado, era muito pouco tempo, e o fator de fiscalização, é como às vezes há muitas opacidades, ou não deveria de haver tanto enredo à volta, não essas tais histórias que as pessoas deveriam ser olhos nos olhos e não haver cá aquele patapá,
que não leva a nada e estamos sempre no mesmo marasmo. Portanto, o que é preciso fazer para mudar? A fiscalização é um bocado como ele falou, saber as questões, onde é que foi isto, ou de esclarecer as coisas sem estar com rodeios, ao fim e ao cabo, o que é, mais nada. José Nuno Carvalho, concorda que acha que até aqui o papel fiscalizador da Assembleia tem funcionado corretamente ou há muito mais a fazer? É assim, eu acho que há muito mais a fazer. É assim, nós temos que, se calhar não é preciso fiscalizar tanto, se calhar é preciso que a Câmara, quando participa os dados à Assembleia, seja mais transparente. Se houver transparência em todos os atos institucionais entre a Câmara e a Assembleia Municipal, podemos evitar muitas comissões, podemos evitar muitos atos dispendiosos para nós. E quando eu falo em transparência é assim, existe o orçamento, a Câmara tem o orçamento e depois usa o dinheiro durante o ano, que ninguém sabe muitas vezes como. E portanto há que criar mecanismos de transparência que quando os dados cheguem à Assembleia Municipal sejam claros e que não haja dúvidas, nem que seja preciso haver comissões, nem nada. Se isso for tudo muito, muito claro, nós estamos aproximados dos lourinhanenses. E a partir daí, é assim, pode-se usar mecanismos que já não precisa de haver fiscalização, porque esses mecanismos são logo a fiscalização. Por exemplo, se uma dada rúbrica que a Câmara usa como despesa, se vier toda discriminada para a Assembleia, os dados estão lá. Não há situações dúbias. E, portanto, com essa pressão que poderá haver sobre a Câmara, é assim, de certeza que os recursos vão ser melhor utilizados. E vai sobrar dinheiro para novos investimentos e para aplicar para bem dos lourinhanenses. No limite, se não houver nada para aplicar, para a redução de impostos. Há pouco dizia que, havendo transparência e uma boa fiscalização, não são necessárias comissões. Portanto, é contra as comissões especializadas? Não sou. Estamos a falar de outro tipo de comissões. Pronto. Não, estou a falar de comissões especializadas. Não sou contra as comissões especializadas. Não é contra? Assim, não sou contra, mas é assim, é um custo acrescido e quanto menores custos acrescidos tivermos, melhor. Portanto, se houver mais transparência, precisamos de menos comissões. Sim. Ok. Candidato Nuno Sampaio, relativamente ao papel fiscalizador, tem sido bem desempenhado até aqui? Há muito a fazer? Como já referi, esse é um aspecto essencial. E certamente que há muito a fazer. Vamos lá ver. Quando temos quase 50% da abstenção nas eleições autárquicas, eu não me conformo com isso. As assembleias, chamemos-lhe deslocalizadas ou descentralizadas, são uma forma de apelar à participação cívica. Os custos podem ser mínimos. A Assembleia Municipal da Lourinhã não é um órgão que onere em demasia os municípios da Lourinhã. O custo da Assembleia Municipal, não sei se toda a gente tem isso presente, é de cerca de 20 mil euros anuais. É o que está no orçamento. Hoje em dia seria relativamente simples, e vai ser relativamente simples, fazer as tais assembleias deslocalizadas junto das pessoas. Também para promover a proximidade, a participação cívica e a fiscalização. Porque as pessoas, até por um aspecto, às vezes sentem-se mais à vontade de falar dos seus problemas da sua freguesia em concreto, se for realizado na sua freguesia. Também vai promover a fiscalização. Mas também, já aqui foi falado em transparência. E, de facto, é muito importante, cada vez mais, que os cidadãos possam compreender de uma forma relativamente simples como é que é gasto o dinheiro dos seus impostos. E eu acho que aí estamos todos de acordo. E por isso mesmo nós temos uma medida no nosso programa que lhe chamamos Projeto Orçamento Municipal Transparente / Amigo dos Municípios. O que é isto? Não é um novo orçamento municipal. É simplesmente
criar uma ferramenta para que seja mais fácil a qualquer cidadão do Concelho da Ornhã saber onde é que é gasto o dinheiro. E que com facilidade possa ir à internet e que saiba quanto é que foi gasto em educação, quanto é que foi gasto em ação social, quanto é que foi gasto na promoção da economia. Portanto, estou perfeitamente de acordo que deve haver mais transparência. Como é que o podemos fazer? Nós temos tido sempre o cuidado de, atrás das grandes linhas, apresentarmos medidas concretas. Em relação à transparência, temos também esta medida concreta de ter este orçamento transparente, amigo dos municípios. António Alberto Santos, a nível de fiscalização. A nível de fiscalização, eu pegava um bocadinho. E só voltava aqui na questão relativamente à questão da descentralização, antes de lhe responder. A questão da descentralização ou deslocalização, como o Nuno acabou agora de pegar na palavra, e eu vejo melhor essa questão, ainda que tenha algumas reservas relativamente à descentralização das assembleias ordinárias. Acho que a deslocalização das assembleias devem ter um objeto muito específico e ter a ver com o território para onde são deslocadas. De facto, deu-se uma grande pedrada nesta questão da descentralização quando se agregou freguesias, e é uma das mágoas que tenho, foi esta questão, porque sendo autarquias independentes, porque as juntas de freguesias são autarquias independentes, que têm o seu raio de ação e têm as suas competências específicas, a verdadeira descentralização fez-se, de facto, quando a Câmara Municipal teve esta capacidade de centralizar para que as juntas de freguesias, reconhecidamente pelo cidadão, que no grau de proximidade faziam muito melhor, e aí sim conseguiu-se atingir objetivos muito importantes. E acho que é por aí. De facto, os autarcas mais próximos dos cidadãos, de facto, o poder mais próximo é o poder das juntas de freguesia. E temos, de facto, de dar o valor, de facto, às assembleias de freguesia, e é esta plataforma que depois tem o seu eco na Assembleia Municipal, através do Presidente da Junta de Freguesia, que tem assento, por inerência do cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia, tem assento na Assembleia Municipal. Mas relativamente ainda a esta questão do índice da transparência, eu devo dizer que o município de Lourinhã, no ano 2016, ficou em 41º nos 308 municípios do país em termos de transparência, em termos dos dados. Relativamente à questão do orçamento e da execução orçamental, também é preciso ver isto, que há muito rigor neste momento, e sempre que são apresentadas a conta de gerência à Assembleia Municipal, a conta de gerência vem com tudo o que é necessário, quer seja por ajuste direto ou por concurso, vêm todos os procedimentos necessários para que o município, ou, naquele caso, o deputado ou o membro da Assembleia que vai fazer a validação dos documentos para depois poder votar, de facto vem ali tudo muito claro. E de facto o Poucal trouxe-nos essa questão e evoluímos muito nos últimos anos. É evidente, pugnar por maior transparência, isto é sempre bom e é importante, e eu estou nesta linha. Mas já se fez muito e porque se fez muito, hoje podemos pedir ser mais exigentes. E porque muitas vezes fizemos o possível porque tínhamos o olhar naquilo que era o ideal. E de facto, eu concordo com esta necessidade, e nesta questão da fiscalização, não podemos, de facto, misturar aquilo que é o órgão deliberativo e fiscalizador e que é o órgão executivo, e que tem competências muito próprias. E quando validamos o orçamento da Câmara, damos competência à própria Câmara Municipal para executar o orçamento. E depois estamos na Assembleia Municipal para que, de uma forma correta, e quando não nos sentimos, de facto, satisfeitos com aquilo que nos é apresentado, temos, de facto, que pugnar para que nos chegue, de facto, toda a informação necessária. E neste momento, em termos das autarquias, é claro que o grau de transparência cada vez é mais elevado, e tem que ser mesmo assim, até porque os cidadãos, aquela questão do cidadão não se preocupa, o cidadão não tem acesso aos documentos, hoje já tem, quer dizer, nós sabemos que os meios, as novas tecnologias trouxeram-nos tudo, quer dizer, e de facto essas novas tecnologias, para o cidadão, aquele cidadão mais velho,
não têm tanto acesso. É verdade que não têm. Se calhar devíamos arranjar aqui um processo para que esse cidadão fosse mais informado daquilo que é, de facto, este grau de transparência das autarquias. Porque isto é muito importante. E isto é que dignifica o próprio órgão da Assembleia Municipal, porque está atento àquilo que é a execução orçamental. Depois também para vos dizer, que é uma das minhas propostas, é que, de facto, as Assembleias Municipais, a quando da aprovação do orçamento e a quando da aprovação das grandes operações do plano para cada ano, de facto, sejam Assembleias Municipais que tenham, de facto, este único ponto. E quando seja a conta de agência, também sejam Assembleias Municipais que tenham só esse ponto, para que se possa, de facto, debater. Veio a série de competências que os executivos camarários passaram a ter e, fruto disso, passaram a ter, digamos que, uma fiscalização também a nível da ação do Estado, se vou terminar, a nível da ação do Estado, fez com que as Assembleias Municipais tivessem mais pontos nas suas ordens de trabalho. As cinco Assembleias Municipais que estão previstas em termos ordinários, neste momento, na minha perspectiva, não chegam para que o debate e a dignidade da própria Assembleia Municipal possa ser elevado. E por isso eu proponho, de facto, que neste próximo mandato possamos, de facto, com o plenário e com a minha presidência, porque estou convicto que vou ser eleito Presidente da Assembleia Municipal, que de facto se possa dignificar por aqui a própria Assembleia Municipal, demonstrando então a tal transparência e desta forma também, com esta parceria com os municípios, que eles se sintam mais incentivados também para fazer parte disto que é a participação ativa naquilo que é a Assembleia Municipal. Candidato José Nuno Carvalho, já aflorámos aqui um bocadinho a questão das comissões especializadas e agora queria que nos debruçássemos nesta próxima ronda, começando por si. O passado recente demonstra-nos que as comissões especializadas que passaram pela Assembleia Municipal da Lourinhã ou foram processos que se prolongaram muito no tempo ou outros que nem sequer chegaram a conclusão nenhuma. Concordando com as comissões especializadas, por onde é que passa a solução para agilizar a busca de uma solução por parte destas comissões? É assim, temos que criar mecanismos para que as comissões sejam extremamente céleres e que tenham possibilidade de poder investigar aquilo que tiverem que investigar ou ter acesso aos dados que tiverem de dar. Voltamos sempre à mesma palavra, a transparência. É assim, não serve falar de ranking, não serve falar de rigor, quando não há transparência. Porque, assim, se nós voltamos sempre ao mesmo, à transparência. Se houver transparência, as comissões deixam de existir. Porque nós não precisamos de comissões para ver uma coisa que está ali à vista. O problema é que há muita coisa que está escondida. E no momento em que está escondida, tem que haver comissões para tentar explicar o que é que aconteceu. Especializado num determinado assunto. E nós não podemos estar a perder tempo com isso. Portanto, eu volto a frisar, se criar mecanismos, as comissões deixam de existir. Agora, em qualquer momento, elas podem ser ativadas. Agora, há que transformá-las de uma maneira muito célere, terem prazos o mais curtos possível e obrigadas a dar conclusões, nem que sejam inconclusivas, atenção, não é? Mas dar conclusões, não é arrastar-se no termo eternamente. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um município eficiente. Ou seja, que é a tal história que seja para bem dos lourinhanenses. Ok? Eu estava aqui também a pensar, por exemplo, numa comissão que foi criada no mandato anterior e que dizia respeito ao Planalto das Cesaredas, como é que se poderia arranjar soluções, tornar o Planalto mais competitivo, de vários pontos de vista. Por exemplo, esse tipo de comissões que não vão fiscalizar nada, o objetivo é chegar a consensos de desenvolvimento. Sim. Para o Conselho. Nesse tipo de comissão, eu perguntava-lhe se concorda e como é que se pode tornar mais célere o alcance de conclusões nesse tipo de comissão, e se já tem na sua cabeça ou no seu programa eleitoral a possibilidade de criar alguma comissão para debater algum ponto destes no nosso Conselho. Disse o Planalto das Cesaredas, mas isto pode ser criado para qualquer coisa. Não tenho ideia nenhuma de comissão, preparar a comissão do que é que seja. Preferia criar mecanismos para que não existissem essas comissões. Acho que vou fazer um esforço enorme para que
a Câmara seja o mais transparente possível para evitar as fiscalizações. Em relação ao Planalto das Saredas, é assim, é um assunto que tem muitas cabeças, tem várias ideias e não é fácil de chegar a um consenso. Eu falei nesse exemplo como poderia ter Pronto, falado. não, mas é um tema difícil, não é Sim. um tema fácil, está a ver? Não é fácil de chegar a um consenso. Se calhar poderíamos auscultar os lourinhanenses sobre o assunto, por exemplo. Um referendo, por exemplo. Candidato Nuno Sampaio, comissões especializadas, qual é a posição da sua candidatura? Bem, há uma velha piada que às vezes se diz a propósito das comissões, é que em Portugal, quando não se quer fazer avançar um assunto, cria-se uma comissão. Isto só para descontrairmos um bocadinho. Evidentemente tenho um maior respeito pelas comissões, mas estou muito de acordo com o candidato José Nuno de Carvalho. Eu não tenho nenhuma comissão, eu acho que as coisas funcionam exatamente ao contrário. Se houver necessidade é que se cria uma comissão. A Câmara Municipal, o município, a Assembleia Municipal têm que ser ágeis e eficientes a dar respostas aos problemas dos municípios. E dos municípios. Do município. E vou dar 2 exemplos. Mais do que se é uma comissão, o importante é que a Assembleia Municipal tenha a capacidade de pôr um assunto na agenda. E o exemplo que deu do Planalto das Saredas é um bom exemplo. Como é que o assunto do Planalto das Saredas ficou na agenda nos últimos 4 anos? A população afetada pela atividade de extração, alguma dela ilegal, foi à Assembleia Municipal manifestar o seu desagrado com a situação e pedir para ser ouvida e apresentando as suas razões. O que é que nós, grupo do Partido Social Democrata, fizemos na altura? Já tínhamos proposto as Assembleias Municipais descentralizadas. Aproveito para dizer que uma das nuances, exatamente quando a Assembleia Municipal seja descentralizada ou deslocalizada, se aproveitar para debater, haver um espaço para debater assuntos daquela freguesia, poderia ser feito nas Cesaredas, sobre aquele tema, por exemplo. E o que é que nós fizemos? Nós fomos às Cesaredas. Fizemos uma sessão pública, informal, onde compareceram a população, muita da população que não tinha estado na Assembleia Municipal, onde nós ouvimos a população, onde apareceram, inclusivamente, membros da Assembleia Municipal de outros grupos municipais, que também ouviram a população e também colocaram as suas questões. E depois disso fizemos uma pequena reflexão e um relatório dessa sessão. E propusemos um dos instrumentos que está no regimento da Assembleia, que foi uma Assembleia Municipal temática sobre as Cesaredas. Porque o Planalto das Saredas, o tema que realmente nos parecia interessante. O que é que aconteceu? Tal como na questão da proposta das Assembleias Descentralizadas, a nossa proposta foi chumbada. Nós, recorrentemente, ao longo deste mandato, tomámos várias iniciativas de tentar dinamizar a Assembleia sobre questões específicas e as nossas propostas foram chumbadas. Mais tarde, foi proposto a criação de um grupo de trabalho onde nós também participámos. E foi um grupo que desenvolveu, de facto, um trabalho interessante. E eu queria sublinhar o papel de uma das pessoas que mais me apoiou na Assembleia Municipal ao longo destes 4 anos, e não é por acaso que é número 2 na lista da Assembleia Municipal, que é a Filomena Frade. Uma pessoa também com uma capacidade de consenso, uma capacidade de trabalho e com uma sensibilidade ambiental, mas também uma sensibilidade para as questões económicas do Conselho da Lourinhã, muito divulgada e muito apurada. E foi ela que fez essa proposta da tal Assembleia temática que foi chumbada, mas foi também ela que acabou por ser uma das dinamizadoras do tal grupo de trabalho que foi aprovado por uma proposta que surgiu depois. Aliás, nós não votámos contra a proposta do grupo de trabalho, achámos é que podíamos ter ido por vários caminhos. O importante não é ser uma comissão, ser uma assembleia temática, ser um grupo de trabalho. O importante é que de uma forma eficiente se pensa as coisas. E, de facto, é que a Câmara Municipal da Lourinhã, durante muito tempo, olhou de forma muito
pouco atenta para a questão do Planalto das Cesaredas. E foi preciso os cidadãos das Cesaredas irem à Assembleia Municipal, e foi preciso nós irmos às Cesaredas, e foi preciso o tema começar-se a falar para que a Câmara Municipal começasse a agir e fosse fiscalizar, etc., o que já deveria estar a fazer há bastante tempo. Esse é só um exemplo. Mas deixe-me dar só outro exemplo. Muito rapidamente. Muito rapidamente, muito importante. O João Neto sabe que até hoje, depois de já ter sido aprovado na última Assembleia, os cidadãos do Conselho da Guardiã não têm acesso ao novo plano diretor municipal. Não só não tiveram acesso às respostas às questões que colocaram depois da discussão pública, como ainda não tiveram acesso, não têm acesso neste momento ao plano diretor municipal final, que já foi aprovado. Nem sabem se as questões que colocaram na discussão pública foram ou não, tiveram ou não acolhimento, e neste momento, se um cidadão do Conselho da Guardiã quiser consultar, portanto, eu espero que não seja preciso criar uma comissão na Assembleia Municipal para isso. Se não estou enganado, está no período de 30 dias após a aprovação, ou seja, dentro certo. de alguns dias será tornado público. Espero bem que sim. Espero bem que sim, porque repare ao tempo que este processo se arrastou, é um processo de grande importância para os cidadãos. Há pessoas que têm a sua vida, a sua atividade profissional, a sua residência dependente disto. Portanto, é mais importante do que criar comissões, é haver a tal eficiência e a tal atenção aos problemas concretos das pessoas. António Alberto Santos, quanto às comissões especializadas, é a favor, é contra? Eu sou a favor de algumas comissões especializadas, até porque esta comissão relativamente ao Planalto das Cesaredas, e penso que e foi um trabalho extremamente positivo, e é reconhecido por todos os membros da Assembleia, em particular foi reconhecido pelos técnicos da Câmara e pelo próprio Executivo. De facto, e eu defendo que a partir de um trabalho como este é que se pode depois fazer estas assembleias temáticas, porque já há um trabalho de terreno que pode trazer ao espaço do plenário, que é o centro da decisão e do poder, de facto aquilo que é a realidade local. Mas depois também lamento que depois deste tipo de intervenções e de facto esta capacidade, e falo um pouco, porque o Nuno tem dado a falar um pouco daquilo que foram as propostas ao longo do mandato dos 4 anos. Esta questão, eles de facto quiseram fazer, e era de facto a convicção deles de que da proximidade com as Cesaredas e de facto fazer aquela reunião pública e tudo isso, e foi importante porque os cidadãos tinham vindo junto à Assembleia Municipal. Depois propuseram uma assembleia temática, depois criou-se a tal comissão por quase unanimidade, e depois temos que ser consequentes quando somos os verdadeiros onde é o verdadeiro centro da decisão, e quase que na última Assembleia estávamos a votar o direito público para zonas de extração do Alto da Cesareda. Isto deixa-me completamente esmagado, porque pessoas como a Filomena Frade, que o Nuno falou há pouco, são pessoas de grande valor, porque na especificidade e daquilo que elas dominam, são pessoas que têm que ser valorizadas, tal como há no grupo do Partido Social Democrata, também há no grupo do Partido Socialista. E esta questão é depois esta dificuldade de distanciamento dos partidos e de facto termos uma posição vertical relativamente àquilo que é importante para os cidadãos. E de facto para o Planalto das Cesaredas neste momento é muito importante que não se tenha lá zonas extrativas, que se tem que pôr, de facto, com rigor este tema na ordem do dia. E quase, e ainda bem que assim foi, e que houve o bom senso. E porque houve o bom senso, porque há bom senso de ambas as partes, e quase estávamos a votar, porque até o próprio Executivo tinha votado por unanimidade esta situação. O que foi muito bom foi, de facto, que a Assembleia Municipal, e neste ponto, e ainda bem que neste ponto, deu um sinal extremamente positivo, e dizendo não, e por unanimidade disse que não a considerar, de facto, aquelas empresas de interesse público. Ou seja, estava-se aqui, de facto, a ser incoerentes com aquilo que tinha sido o trabalho desenvolvido ao longo do mandato. E eu comungo de algumas palavras que o Nuno falou, mas temos de ter coerência depois na atitude política. E na atitude política muitas vezes não temos alguma dificuldade. E eu, como Presidente da Assembleia, vou pugnar por, de facto, fazer estas pontes e de criar diálogo entre todos para que possamos, de facto, chegar a um acerto daquilo que é melhor para os cidadãos e não aquilo que é melhor para os interesses de cada um, que era o caso que estava em situação. Relativamente às comissões, eu defendo que, sendo a Assembleia Municipal um órgão fiscalizador, para alguns momentos é preciso haver comissões. E comissões, por exemplo,
A Câmara Municipal, ao longo dos anos, tem feito a descentralização do poder e com o pacote financeiro para as juntas de freguesia. Eu defendo que é importante haver um acompanhamento à Assembleia Municipal para estes protocolos que se faz com as juntas de freguesia, porque isto é muito importante, porque está-se a centralizar o poder e é dado esse poder pela própria Assembleia Municipal, quem delibera sob proposta da Câmara, mas depois, em termos daquilo que é o poder de fiscalização, fica num vazio. E eu defendo que para isto é preciso haver comissões temporárias que se extinguem no seu tempo e que de facto acompanhem este tipo de situação. E até para situações de projetos com grande relevância e que tenham a ver de facto com a qualidade de vida dos cidadãos. É importante as comissões, que são aquelas que poderão estar mais próximas para trazer àquilo que é o corpo do plenário a realidade daquilo que está a acontecer em termos daquilo que é a execução do orçamento e da plano de atividades do Executivo. José Luís Custódio, comissões especializadas, a favor ou contra? Em condições especiais, e estou um bocadinho como o António Alberto estava a dizer, se for necessárias, sim, mas deveria de haver, lá vem ao que o Zé Carvalho estava a dizer, que deveria de haver mais transparência para não ser preciso tantas comissões. No caso do Planalto das Saredas, foi uma das bandeiras do Zé Soeiro, do nosso partido, e acho que se deveria ponderar bem e o tal consenso a pensar bem o que fazer com o Planalto, porque aquilo é tão antigo, granítico, e já do tempo em que o mar se deslocou para trás, é provável que tenha muitos fósseis, coisas assim. E acho que não se devemos também precipitar a pensar de qualquer maneira e que seja até inclusivo. Pode haver nascentes de água que serão muito importantes, futura água potável é das coisas mais importantes que vamos ter esse problema. E pronto, é o que pensamos. Nesta altura passaria-lhe pela cabeça criar alguma comissão sobre outra não, questão? De momento não. Não pensei o assunto. Mas, concluindo, é a favor das comissões? Sim, quando necessário. Vamos avançar para mais uma ronda de perguntas e vamos começar novamente pelo candidato José Luís Custódio da CDU. No cenário hipotético de ser eleito Presidente da Assembleia Municipal e um bocadinho na senda do que estávamos aqui a falar, quais é que seriam as áreas em que era necessário criar uma comissão, quais são as prioridades de intervenção no Concelho da Lourinhã? As prioridades serão dar o mais apoio possível a setores estratégicos, no caso da agricultura, arranjar alternativas para que no caso da agricultura se torne cada vez mais a parte biológica, porque temos que preservar os terrenos e não faz de conta que fica tudo um deserto, é extremamente, e está a haver esse problema com muita intensidade de culturas e a não rotatividade e o ensinamento dos nossos avós que se perdeu, que era extremamente importante nesse aspecto, porque até há um ditado, não herdámos as terras dos nossos pais, pedimos-las emprestadas aos nossos filhos, que deveria ser o pensamento predominante nas pessoas. Então não é chegar ali usar e ficou tudo destruído, pronto, nunca mais é nada, como é o caso das águas, como é o caso dos terrenos, são esses terrenos que nos dão riqueza, não podem ser tratados de qualquer maneira, são organismos vivos, devem ser respeitados, todos os seres vivos são importantes. Eu penso, pronto, e pugnar para que cada vez se concilie mais no aspecto naturais da natureza com o fator económico e não ser só o desenvolvimento, porque muitas vezes fala-se, tem desenvolvimento económico, mas às vezes à custa de quê e quem beneficiou, porque muitas vezes esse desenvolvimento económico não é repartido igualitariamente e que infelizmente acontece muito e cada vez mais. Agora os ricos todos do mundo já cabem só dentro, são 80 ou cabem dentro do autocarro. A fortuna quase toda, não pode ser, né? Se alguém tem esse dinheiro todo, os outros não têm nada. É um bocado como jogar ao monopólio, porquê? Eu não percebo, se temos todos no mesmo barco, o planeta é só um, vamos ter que, e ainda por cima este concelho que tem tanta coisa boa e de se aproveitar e que até pode, tanta coisa, e poderíamos
quase pensar em poder ser autossuficientes ou fazer uma experiência e pensar, eu vou tentar gastar os produtos daqui mais preciso. A gente quase não arranja nada, não fabricamos roupa, não temos calçado, não temos quase nada. E hoje em dia, com as tecnologias e com o saber, isso até era possível. Pequenas fábricas, pequenas e médias empresas, um faz isto, o outro faz aquilo. Isso aí é que era movimentar e as pessoas sentirem-se integradas para desde aí produz mais e compra aquele, é salutar, o outro troca, aquele não estava muito bom hoje, eu vou, mas ter direito de escolha e não ir todos em carreirinha, mete ali o dinheiro, a bala vai para Lisboa, vem aqueles coisas amarelos e pronto. E a gente assim nunca vamos mais sair da cepa torta. Tem que haver alternativas de cooperativismo, pelo menos isso aí é que era de apostar, porque às vezes falam mal do cooperativismo. Mas nos outros países, na França, na Holanda, todos aglomerados em cooperativas, porque isso é o futuro. Temos o caso até da banca. Da banca, a Caixa Agrícola. É uma cooperativa. Agora, o próprio Banco Internacional já estou arranjado de maneira para aquilo ter que deixar ou pelas regras deles já não pode, senão não se pode financiar, porque a cooperativa pertence aos sócios, tem que entrar capital privado. Pronto, arranjo sempre de maneira de estragar as coisas. O que não deveria ser. Se está bem assim, é assim. É uma cooperativa. E hoje em dia nem é tão difícil assim fazer uma cooperativa, porque basta 5 elementos e haveria apoio mútuo entre as pessoas, criar-se laços. Temos o caso da Loricu que funciona, mas deveria de haver mais. E até poderia haver noutros setores e a pessoa ter gosto, vou ali cumprir isto, e tentar ser da Lourinhão, mais possível. Mas era preciso as pessoas virarem-se todas para isso, não uns fazer, outros não fazem, pronto. Era tentar incutir esse espírito de objetivos que vem na conversa, como ele dizia, é um bocado como é a utopia. A utopia serve para nós caminharmos, porque se damos um passo, estamos à procura de um objetivo, isso não pode ser, mas a gente a pouco e pouco vai lá, começa a alcançar aqui, alcançar ali, e vai, é preciso mudar as mentalidades. E sermos reconhecidos de ter uma zona tão rica que não podemos estragá-la. Eu tenho dito. José Nuno Carvalho, quais é que são as prioridades face à atual situação do Conselho? Estamos a falar no geral. Qual é a sua visão do Conselho da Lourinhã? Sim, como candidato a Presidente da Assembleia Municipal, eu não tenho competências para o desenvolvimento. Mesmo não tendo competências, falando a nós nível fazemos do esta grupo. pergunta porque Pronto. achamos que não, tudo bem, não, Presidente da Assembleia Municipal não importa. É assim, mas eu não vou ter poderes para incutir essas medidas. Mas terá certamente uma visão. Pronto, a visão do grupo, do nosso grupo, o nosso partido é Lourinhã, é que o nosso objetivo principal neste momento é criar, portanto, cativar investimento de fora. Ou seja, quer seja através do turismo, um turismo diversificado, não o que durante anos tivemos, apelar para, desde o surf às caminhadas, para juntar ao Parque dos Dinossauros, tentar cativar ou ir buscar investimentos industriais que a Lourinhã não tem, aí poderei ter um papel com incentivos, quer seja a Derrama, quer seja a IMIS, para tentar ir buscar empresas, e é assim, a médio prazo teremos que fazer também, olhar para acessos. A Lourinhã precisa de acessos, estamos longe de tudo. Nós olhamos para os concelhos todos e estão todos muito mais bem, com acessos muito melhores do que a Lourinhã tem. A Lourinhã tem uns acessos muito maus. Okay? A sua visão, candidato Nuno Sampaio. Qual é o retrato do Conselho e quais é que serão as prioridades de intervenção? Bem, o retrato do Conselho é de um Conselho que está inserido na zona mais dinâmica do país. A Lourinhã está no litoral, naquela faixa entre Lisboa e Porto, que se estende um pouco até Setúbal, de maior dinâmica demográfica e económica do país e social. E tem esta riqueza enorme, que são agentes do Conselho da Lourinhã. As pessoas do Conselho da Lourinhã são dinâmicas, empreendedoras. Estão aqui nesta mesa alguns desses exemplos. De pessoas que têm pequenas empresas. Eu próprio trabalhei com o meu pai muitos anos,
num pequeno grupo de empresas que ele também começou por ele e desenvolveu aqui no Conselho da Lourinhã. A Lourinhã tem essa riqueza extraordinária. Está a 40 minutos de Lisboa, suficientemente perto do maior centro económico do país e suficientemente longe para ter uma qualidade de vida. É esta a visão que eu tenho da Lourinhã. Uma Lourinhã que preserve essa qualidade de vida de uma forma moderna, com dinâmica, atraindo investimento do exterior. Não o tem feito. Eu gostaria que me dissessem quantas empresas é que estão sediadas na famosa Startup Lourinhã. Foi colocada uma placa no Centro Cultural Dona Bebé que diz Startup Lourinhã. Mas não é assim que se faz. No território, em Portugal, hoje, felizmente, há muitos bons exemplos como é que se capta investimento e como é que se fazem startups, etc. E isso tem estado a passar ao lado do Conselho da Lourinhã. Evidentemente, com os dinossauros, com a aguardente, com a agricultura, com os nossos recursos endógenos, ligados às grandes oportunidades que nos dão as novas proximidades. O facto das tecnologias... Hoje em dia, com as tecnologias da comunicação, faz pouca diferença estar em Oeiras ou estar na Lourinhã. Há uma diferença que já foi aqui frisada. São os acessos. Mas aí têm sucedido os governos de várias cores partidárias, diversos ministros das obras públicas, de todos os partidos que passaram pelo governo, e só a Câmara Municipal da Lourinhã que tem sido sempre do mesmo partido. E a questão dos acessos, de facto, a Lourinhã merecia e tem que ter, no futuro, melhores acessos à Lourinhã. Esse se quiser, em termos de infraestruturas, são os acessos. Em termos de software, tem sido a falta de dinâmica de quem tem a responsabilidade de ter a visão estratégica do Conselho que tem faltado para que haja aqui mais um clique, para que nós possamos ter mais qualidade de vida e mais oportunidade para todos, com muita preocupação também para a questão social. Candidato António Alberto Santos, qual é o retrato que faz da nossa Lourinhã? E quais é que são as prioridades de intervenção, na sua opinião? Eu acho que, indo um pouco, e queria dar aqui só uma resposta relativamente à intervenção do Nuno Sapé há pouco, relativamente ao PDM, relativamente ao atraso. Só para lhe dizer o seguinte, é que assim, o PDM está, como dizia aqui o nosso jornalista, está na fase de converter os ficheiros para ser dirigido para o Diário da República para ser publicado. E eu defendo isto para mim e acho que temos de defender todos como candidatos a presidentes da Assembleia Municipal, e hoje estamos aqui nessa qualidade. Quanto mais sabemos, mais responsáveis temos que ser. E não podemos falar das coisas que o ânimo leve relativamente a tudo de uma forma leve. Porque o Presidente da Assembleia, ou o candidato a Presidente da Assembleia, tem um grupo detrás dele, um grupo grande, e eu orgulho-me do grupo que tenho comigo. E é evidente, é claro, que esse grupo se identifica com cada um de nós que estamos aqui. Eu identifico com o meu grupo e o grupo identifica-se comigo. E com certeza cada um de vós poderá falar desta forma também. E relativamente a estas questões, são sempre os líderes que estão mais próximos da informação e que são os detentores. E até pela formação do Nuno, devo dizer, Nuno, que temos que ser mais responsáveis, de facto. E ser mais responsável, eu quero lhe dizer o seguinte, ser mais responsável significa de não falar das coisas não é, porque o cidadão comum muitas vezes não percebe daquilo que estamos a falar. E nós, concretamente, sabemos do que estamos a falar. E relativamente àquilo que me diz, relativamente aos projetos para a Lourinhã, eu acho que a Lourinhã está na senda do desenvolvimento, tal como o Nuno Sampaio disse, de facto, nós estamos numa área de grande dinamismo e, em particular, a Câmara de Lourinhã tem tido um grande dinamismo. Nestes 4 anos, a Câmara de Lourinhã tem tido um dinamismo muito importante naquilo que é a aproximação aos comerciantes e à dinâmica empresarial, no sentido de projetar estes mesmos empresários, no sentido de projetá-los na cena do internacional para a exportação. E isto é claro na subida da exportação na zona da Lourinhã. Agora, devo-vos dizer que há outra questão que estou orgulhoso, é nós estarmos num tempo em que podemos pensar assim, porque foi alavancado para nós hoje poder pensar assim e poder pensar mais além. E pensar mais além, eu centrava-me um pouco no turismo. Nós temos, de facto, perceber que o turismo tem que ser potenciado no nosso concelho. Ontem, aqui no debate com os membros candidatos à Câmara Municipal, falou-se do Parque Jurássico
e de facto a questão da localização e uma série de questões que o Sr. jornalista pôs. Eu acho que a questão da localização já passou. O Parque Jurássico aconteceu e está no Lourinhã. Vai ser inaugurado no início do ano que vem e a questão da localização está completamente ultrapassada. Agora, o que é necessário, e de facto é uma das situações que temos que alavancar, é de facto criar sinergias com todo o concelho, a partir das freguesias, até ao núcleo que é a Vila da Lourinhã, no sentido de potenciar este bem maior que é o Parque Jurássico, no sentido de podermos, de facto, redescobrir a Lourinhã através de algo que é tão importante como o Planalto das Saredas, como as invasões francesas no Vimeiro, como a singularidade do Rio Grande, como a singularidade das freguesias que estão na costa, como todas as freguesias mais ao centro, a Lourinhã e a Miragaia Marteleira, Moita dos Ferreiros, São Bartolomeu dos Galegos e Moledo com uma dinâmica tão importante. E que eu me orgulho como cidadão da Lourinhã, devo-vos dizer que o povo do Moledo cresceu muito e isto é tão importante para aquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos. Um projeto que parecia um projeto quase que de lunáticos no seu início e agora um projeto que foi alavancado e foi de facto tendo como prioridade para a Câmara Municipal e para aquela Junta de Freguesia, e é um projeto de facto que faz a diferença naquilo que é o todo o Concelho de Lourinhã. E isto é importante porque vinca, para concluir, vinca a identidade de cada freguesia, e isso é que é importante, a identidade de cada freguesia que não pode perder, mas depois perceber que esta identidade tem que ser vista no todo. E é aí, no campo da Assembleia Municipal, que esta identidade e este desenvolvimento de cada freguesia per si tem que ser visto para se chamar ao núcleo, chamar àquilo que é a importância do desenvolvimento do Concelho no seu todo. O nosso tempo está-se a esgotar, chegamos assim à última ronda do debate. José Luís Custódio, vamos começar por si. Expectativas para a noite eleitoral do dia 1 de outubro e depois pode concluir com um apelo ao voto. As minhas expectativas são que a CDU eleja 2 deputados na Assembleia Municipal e um vereador, se fosse possível, é pedir muito. Então, e que votem na CDU e que sabem que tem aqui um amigo, um representante do povo na Assembleia Municipal e uma boa noite. Terminado. José Nuno Carvalho, expectativas para a noite eleitoral dia 1 de outubro? Eu espero ganhar, espero ser Presidente da Assembleia Municipal. Eu sinto que sou o candidato que pode conduzir este mandato para um novo ciclo. Tenho uma equipa dinâmica, multidisciplinar, com pessoas de todos os quadrantes, jovens, e que querem fazer algo pela Lourinhã. Eu acho que é uma oportunidade, acho que é um momento de viragem e acho que é um momento de darmos um passo em frente. E por isso eu apelo ao voto no nosso partido é Lourinhã. Está terminado. Candidato Nuno Sampaio, expectativas para a noite eleitoral dia 1 de outubro e um último apelo ao voto. As expectativas são de grande responsabilidade, de que já aqui se falou muito. Responsabilidade para gerir e liderar uma Assembleia Municipal. E de facto é preciso muita responsabilidade. Eu posso dizer que, por exemplo, durante este mandato, as últimas contas da Assembleia Municipal não iam ser votadas, quando é de lei e do regimento que o tem que o ser. Foi uma intervenção do Partido Social Democrata que chamou a atenção da mesa para que essas contas fossem votadas. Responsabilidade é, de facto, haver uma articulação entre a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. E falou-se aqui que, de facto, a Câmara Municipal, uma proposta do Sr. Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, quis que fosse declarado de interesse público uma situação que estava totalmente contrária ao espírito do Grupo de Trabalho das Cesaredas, do qual o Sr. Presidente da Câmara também fazia parte. Responsabilidade. Relativamente ao dia 1 de outubro, as expectativas são de que possamos alcançar um bom resultado, e esse bom resultado é a vitória. Há 4 anos ficámos a escassas dezenas de votos, ficámos a lista que liderei na altura de ser a lista mais votada. Evidentemente, face a esse resultado,
temos a expectativa de reforçar a nossa posição e de sair vitoriosos. Mas o mais importante não é pensarmos se vamos ganhar ou que vamos ganhar. Acreditamos e estamos a trabalhar para isso. É o que é que vamos fazer com essa vitória. E eu deixo aqui, desde já, uma proposta para iniciarmos já o trabalho e esta nova fase. Até aqui, a Assembleia Municipal da Lourinhã tem sido uma Assembleia Municipal, a mesa da Assembleia Municipal tem sido monopartidária. Falou-se muito de consensos, de entendimentos, penso que os vamos conseguir. E eu proponho que, caso o Partido Social Democrata seja o partido mais votado, convido, desde já, todos os partidos representados na Assembleia Municipal a fazerem parte da mesa da Assembleia Municipal. A mesa da Assembleia Municipal funciona como árbitro. E penso que, tal como acontece na Assembleia da República, tal como acontece na Comunidade Intermunicipal do Oeste, seria saudável e realmente um novo ciclo se nessa mesa, que eu espero vir a liderar, possa ter a companhia de representantes dos outros partidos aqui representados. E apelo, naturalmente, ao voto de todos os ordinantes, ao voto que vão votar, não podemos ter outra vez uma abstenção de quase 50%, e que podem votar com toda a confiança para a Assembleia Municipal, para a Câmara Municipal, para as juntas de freguesia, na lista daquele partido que é de facto o único que pode ser alternativa e que ao longo de 40 anos tem feito um trabalho para manter acesa a alternativa no Conselho da Lourinhã, tem dado um contributo indiscedível com propostas, com fiscalização, que é o Partido Social Democrata. E desta vez estou convicto que vamos ganhar. António Alberto Santos, expectativas para a noite eleitoral do dia 1 de outubro e um último apelo ao voto. As expectativas são as melhores. Acho que sou líder de um grupo que já demonstrou aquilo que consegue fazer, demonstrou pela competência adquirida ao longo do tempo e demonstrou pelo projeto que tem para o Conselho da Lourinhã. Penso que somos os melhores entre os melhores para poder liderar este processo. Somos um grupo de cidadãos comprometidos com aquilo que é o Conselho da Lourinhã, nas instituições, no seu espaço familiar, no seu espaço mais profissional. Somos pessoas com amor à causa e amor à camisola. Gostamos do nosso território, gostamos da nossa terra, pugnamos para que a história do Conselho da Lourinhã seja uma verdadeira história de sucesso e desenvolvimento para aqueles que habitam o Conselho da Lourinhã. Por isso, as minhas maiores expectativas é que seja eleito no dia 1 de outubro Presidente da Assembleia Municipal. Conto com os munícipes, os eleitores, que de uma forma correta possam avaliar todas as propostas dos vários partidos concorrentes, mas conto também com a possibilidade que possam olhar para o nosso projeto como um projeto ganhador. Por isso, podem contar comigo que eu conto com eles. Obrigado aos quatro. Damos assim por encerrado o debate com os 4 candidatos à presidência da Assembleia Municipal da Lourinhã, o segundo de um ciclo de 10, promovido pela RCL no âmbito das eleições autárquicas de 2017. Aos nossos convidados desejamos uma boa campanha eleitoral. Quanto a si que nos acompanhou esta noite, marcamos encontro amanhã às 21h30 para ouvir as propostas e debater as ideias dos candidatos à presidência da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia. Da equipa da RCL que levou até si este debate, votos de uma boa semana, boa noite e até amanhã. Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017.